Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje aqui sobre extinção dos contratos? Selecionei esse tema porque é bastante frequente que a gente confunda os termos técnicos que utilizamos para falar do fim da relação contratual. Por que é comum a confusão, né? Por que é frequente que a gente se confunda com os termos? Porque eles são muito parecidos. Rescisão, resolução, resilição, distrato, é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Nós vamos ver que essas são algumas das formas de extinção da relação contratual. E existem outras, né? A primeira forma de extinguir um contrato, a forma mais comum, a forma natural, é pelo cumprimento da obrigação. Então, o adimplemento da obrigação é a forma natural por excelência de extinção dos contratos. Cumprido o que foi pactuado, o contrato está extinto. A segunda forma tem a ver com aquelas situações que são, que a gente pode dizer que são pretéritas ou são anteriores à celebração do contrato. São situações que vão levar geralmente à invalidade do negócio jurídico. Por exemplo, um vício de consentimento, um vício na manifestação da vontade, como a coação, o erro, o dolo, o estado de perigo, a lesão, são situações que podem ensejar a discussão sobre a extinção do contrato. Então, quando esse vício ataca a validade do contrato, é comum que se pense na extinção do contrato dessa forma, né? Por essa razão. Também é possível que o contrato se extinga quando haja no contrato uma previsão expressa de cláusula resolutiva, né? A chamada cláusula resolutiva expressa, ou seja, uma situação prevista pelas partes que, uma vez ocorrendo, colocará fim e o contrato termina, né? Então, uma cláusula resolutiva expressa condicionada, claro, ali é uma condição, um evento futuro e incerto. Não são todos os contratos que têm essa previsão, mas se tiver, é uma forma de extinção. Outra forma é quando a gente tem também, quando é pactuado, né, pelas partes, uma cláusula de arrependimento, né? As partes pactuam que elas possam se arrepender durante a execução contratual e voltar atrás, voltar ao status quo ante, né? O estado anterior das partes. É possível? É possível, se tiver previsão de cláusula de arrependimento. O arrependimento, o exercício do direito de arrependimento é uma forma de extinção da obrigação. Tá? E outras formas de extinção da obrigação podem decorrer de fatos posteriores à celebração do contrato, como, por exemplo, a onerosidade excessiva, o descumprimento do contrato, né? São situações que vão acontecer depois que o contrato foi firmado e que podem ensejar a necessidade de rescisão. E aí, olha a dica, rescisão é um termo genérico que a gente usa para designar duas formas próprias específicas de término da relação contratual. Rescisão, então, pode ser resilição ou resolução. Rescisão é termo genérico do qual as espécies são resilição ou resolução. Resilição pode ser, por sua vez, unilateral ou bilateral. Quando que ela vai ser unilateral? Quando depender ou quando decorrer, melhor dizendo, da vontade de uma parte só, né? Pelo exercício de um direito potestativo, por exemplo, né? No exemplo ali do contrato de mandato, né? O mandante tem o direito de, quando não mais quiser aquele procurador, por fim aquela relação negocial contratual, né? Extinguir o mandato e, por consequência, extinguir o contrato de mandato, né? E a resolução bilateral é a resilição, né? Melhor dizendo, a resilição bilateral é a mais comum. É aquela em que há um consenso de vontade das partes quanto ao término, quanto ao fim da relação contratual. Por exemplo, aí que entra o conceito de distrato. Distrato nada mais é do que isso. É o consenso da vontade das partes para colocar fim, para distratar o que tinha sido tratado entre as partes, né? Então, distrato é sinônimo de resilição bilateral. Tá? Não confundam, é sinônimo de resilição bilateral, em que os dois contratantes decidem colocar fim à relação contratual, tá? Isso, resilição. Não confundir com resolução. Resolução do contrato é outra coisa, é outro cenário. Geralmente a resolução não está associada à vontade livre manifestada das partes de rescindir harmoniosamente, né? Então, quando a gente fala em resolução, a gente está falando de uma rescisão necessária, provocada por uma das partes, né? Ou porque alguma das partes teve algum prejuízo, ou porque sobreveio ali aquela relação contratual, uma situação de onerosidade excessiva,
ou se implementou uma condição resolutiva tácita, né? Por exemplo, ali a hipótese de contrato, exceção do contrato não cumprido. Já que ele não cumpriu, eu também não vou cumprir. É uma alegação que pode vir num pedido de resolução contratual, né? Baseado aí no descumprimento também, no prejuízo que uma parte está tendo em decorrência do comportamento do outro contratante. Tá? Então, a resolução, ela geralmente está associada a essa situação de que não é mais viável manter o contrato, porque aconteceu alguma coisa posterior à celebração do contrato que o impede de prosseguir tal como avançado, ok? E por fim, nós temos a situação de extinção do contrato pela morte. Sim, a morte também extingue os contratos, mas não é em todo caso, não é toda a situação. Somente naqueles contratos em que houver previsão expressa, dizendo que a morte vai extinguir o contrato, e também naquelas situações em que o contrato for de natureza personalíssima, ou seja, eu firmei o contrato em virtude das características pessoais daquele sujeito. O exemplo lá, eu contratei o Roberto Carlos para fazer um show na minha cidade. Eu quero o Roberto Carlos. Se o Roberto Carlos falecer, o que acontece com esse meu contrato? Se extingue, porque o objeto principal era o show do Roberto Carlos. Se ele falecer, não tem como cumprir o objeto e, inexistindo essa possibilidade, o contrato está extinto. Ok? Então, lembrando, umas 4 hipóteses aí diferentes de extinção do contrato, né? A forma natural, pelo adimplemento, a forma pelo inadimplemento, que é a resolução contratual e por outras situações supervenientes, a forma de resilição, em que as partes pactuam, consentem em fazer um distrato ou unilateralmente põem fim também ao contrato quando haja previsão legal e contratual, e também a morte como fator determinante para a extinção de alguns contratos. Perceberam? O contrato pode acabar de variadas formas e a gente tem que ver no caso concreto que tipo de contrato que você está lidando, que tipo de situação está prevista ali naquele contrato e qual vai ser a forma de extinção dessa obrigação, tá bom? Beijo, até mais.